Queremos cumprimentar todos com a paz do Senhor. É com muita alegria que nós damos continuidade aos estudos bíblicos das lições CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Na sequência de estudos, lição de número 3, a natureza da igreja. Textuário. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Deus, anjos e homens. A igreja é formada por homens e mulheres, no contexto. Antigo Testamento, Deus primeiro, anjos em segundo, homens em terceiro. Com a morte de Jesus, Deus deu origem à igreja, elevou a igreja ao trono, Apocalipse 3:21, e agora a igreja, olha aqui, os homens segundo e os anjos em terceiro. Como é que eu sei disso? É porque os anjos são enviados a favor que vão servir os que hão de herdar a salvação. Veja João dizendo que os anjos são co-servos. Isto é, serve a Deus e serve os irmãos. Então a natureza da igreja, ela é espiritual e também terrena. Entendeu? Ela tem os dois aspectos, por quê? Por causa do corpo físico do Senhor Jesus Cristo. E através do Filho de Deus, fomos retirados do Adão perdido, caído, da raça humana caída, e inserida no Adão, no segundo Adão. Quando diz, porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim também é Cristo. Veja o nosso novo desenho. Vamos lá. Um só corpo. O Filho de Deus, por intermédio de uma mãe chamada Maria, deu origem a um corpo. Esse corpo seria a representação das três pessoas da divindade. Só que este corpo, a terceira pessoa, dependendo da colocação que esteja, eu coloco aqui o Espírito Santo como a segunda e o Filho como a terceira. Isso em termos teológicos, não em termos de maior e menor. Mas o que quer dizer isso? É que estamos falando da natureza, da unidade, da divindade. Então a divindade é única, uma só existe um Deus. Só que tem uma unidade entre as três pessoas. Entre o Pai e o Filho tem uma unidade que é chamada Efésios capítulo 4, versículo 1 em diante. Veja lá, versículo 2, 3 e 4. Há um só Espírito. Então existe um Espírito que une o Pai e que une o Filho. Então, para que haja uma natureza divina, uma unidade. Então, da mesma forma, precisamos da unidade de um corpo. Deus não fez três corpos. Um corpo para o Pai, um corpo para o Filho e um corpo para o Espírito Santo. Deus só fez um único corpo. Por isso que Efésios capítulo 4, versículo 1, 2 e 3 e 4, veja lá, há um só corpo, veja lá, um só Espírito, um só Deus, ok? Um só Senhor. Nós estamos falando da natureza divina. Dentro da natureza da igreja, também tem um só corpo. Entendeu? Embora individualmente a igreja tenha membros, por exemplo, eu tenho um corpo, diferente do seu corpo. Mas na igreja, veja a parte invisível.
Há um corpo só. Isto é, nós formamos um membro cada um para fazer parte do único corpo. Ok? E esse corpo é chamado corpo de Jesus, de uma forma tipológica e simbológica. Ok? Vamos lá. Veja a verdade prática. Conhecendo a igreja em sua natureza, nos conscientizamos da importância de fazer parte dela. A importância de fazer parte da igreja é porque nosso domínio tem uma cabeça. Há uma cabeça chamada Jesus. E há um corpo chamado igreja. Então a cabeça está ligada ao corpo. A cabeça ressuscitou, o corpo ressuscita. A cabeça foi para o céu, a igreja vai para o céu. Não tem como dissociar a cabeça do corpo. Aqui é um só. Estou falando da natureza da igreja. Veja a unidade. Esta unidade entre Jesus e a igreja é o Espírito de Deus. O Espírito Santo é quem faz. O Espírito Santo faz a unidade do Pai e do Filho. O Espírito Santo faz a unidade de Jesus e a igreja. Então, o Pai, o Filho e a igreja. Entendeu? Essa unidade é o Espírito Santo que faz. Pai, Filho e igreja. Se alguém me ama, o Filho diz, eu e o Pai vamos morar nele. Está escrito na Bíblia, no Evangelho de João, que o Filho e o Pai vai morar nele. A igreja é morada, é santa, tabernáculo de Deus e morada do Espírito Santo. Isso é uma parte muito forte para nós tratarmos sobre a natureza da igreja. Agora veja aí a nossa leitura bíblica em classe, capítulo 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 ao 23. Estudaremos os tópicos a seguir, ok? Veja o que diz nossa introdução. Vamos lá? A introdução diz: o estudo sobre a natureza da igreja deve analisar aquilo que ela é em essência e o que define uma igreja genuinamente cristã. Nós estamos falando sobre a natureza da igreja. A natureza da igreja, ela tem como exemplo a natureza de Deus. Porque na natureza da igreja tem uma natureza divina. Então nós somos coparticipantes da natureza divina. Isso por intermédio do sangue derramado da cruz, que Deus comprou-nos com o seu próprio sangue. Conforme diz Atos, capítulo 20, 27, 28, 29. Nós somos o rebanho de Deus. Ok? E há muitas características que mostram que ela é uma verdadeira igreja. Contudo, o nosso propósito aqui trata apenas de algumas delas. Então vamos estudar algumas dessas dimensões, ok? Dessas características, universal e local. Existe tanto na forma visível, como também na forma invisível. Interessante. Forma visível. Melhor dizendo, na forma invisível. Olha a natureza de Deus, invisível. A natureza da igreja é invisível também. Entendeu? Deus está ligado, somado à igreja. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos que creem se tornem igreja. Então Deus também é visível. Como assim? Através do seu Filho. O homem. Então Deus vai ser ouvido. Olha, visível, ouvido. Deus vai ser apalpado. Deus vai ser visto. Ok? Isso é Bíblia. Mostra-nos o Pai. Há tanto tempo estou convosco que não tem me conhecido. Eu e o Pai somos um. Olha a unidade. Eu e o Pai somos um. A essência da divindade é única. Que revela o Senhor Deus. Presta atenção. Olha aqui, ó. A essência é divina.
é como se fosse a clara do ovo. Nessa essência divina, que é um só Deus, eu tenho na essência 1, 2, 3. 3, vamos dizer, como se fosse gemas. Nós estamos falando aqui de tipologia, para vocês entenderem. Um ovo com 3 gemas. Então a clara seria o Espírito, não o Espírito Santo, mas a essência, que é Espírito. Deus é Espírito, João 4, 24. Só que nesse Espírito tem 3 pessoas. Ok? E aqui essas 3 pessoas podem ser chamadas de trindade. Ok? A essência não pode ser chamada de trindade. Presta atenção. A essência é única. E a trindade é 3. Então a trindade refere-se a 1, 2, 3 pessoas. Por que eu estou falando isso? Porque tem muitas pessoas que levam a trindade para essência. A essência é única. Há um só Deus, e um só Deus, há um só Deus, e há um só Deus. Então, é desse jeito. É Bíblia. Nós estamos falando da trindade de pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai conhece o Filho conhece o Pai. O Espírito Santo conhece o Pai e conhece o Filho. Glória a Deus. Então, voltando aqui, tópico de número 1, a natureza da igreja na sua dimensão confessional, fundamentada na palavra de Deus. Vamos lá? Continuando. Conforme esse tópico de número, veja aí, 1. Vamos lá? O tópico diz que uma igreja verdadeira bíblica é fundamentada na palavra de Deus. A palavra de Deus é Jesus. Os apóstolos disseram que nós tocamos na palavra da vida. Veja que o seu nome é a palavra de Deus. Está em Apocalipse. E que essa palavra é Jesus porque ela se encarnou. Veja lá João capítulo 1, versículo 1. Verbo. Outra tradução de verbo, palavra. Ok? É a mesma coisa. Veja o versículo 14. Carne. Isto é, humanidade, humano. O verbo se fez humano. A palavra se encarnou. No princípio era a palavra, João 1:1. Jesus é a palavra que se humanizou, isto é, Deus feito homem. Não tinha como anjo se tornar homem. Por quê? Porque há um só Salvador. A Bíblia diz que todos pecaram. Não tinha como um homem na terra, vindo de Adão, nascer e ser Salvador. Não tinha como um anjo descer do céu e ser Salvador. Tinha que ser o Emanuel, Deus conosco, o príncipe da paz, o Pai da eternidade, o Criador, o Senhor, o Deus onipotente, onisciente e onipresente. Tinha que se esvaziar da sua glória, deixando aos pés do Pai, para que haja um esvaziamento do eu, para que o Espírito Santo no Senhor Jesus, como homem, habilitasse a servir a Deus. E servindo a Deus, vencesse todas as hostes espirituais da maldade. E foi isso que ele fez. Obediente como homem, servo como homem, mas nunca deixando de ser Deus. Amém? Então veja aí. Isto é, Deus feito homem. A igreja bíblica possui Jesus Cristo como seu fundamento. A igreja verdadeira, bíblica, é centrada em Jesus. Toda a Bíblia é centrada em Jesus. Por isso que a igreja tem que ser centrada em Jesus. A mensagem da Bíblia é teofânica. Isto é, Deus feito homem. Não é só Deus, mas é Deus feito homem. Por causa do aspecto da redenção.
Então a Bíblia, ela é toda no aspecto da redenção. A morte do Cordeiro desde o Gênesis, aí lá vem os tabernáculos, vem Jesus. Sem Jesus não há salvação. Atos capítulo 4, versículo 12. Deus não tem sangue, Deus não tem corpo. Precisava Deus criar um corpo. Hebreus 10 e 5, corpo me preparaste. O Senhor Jesus veio na plenitude dos tempos, nascido de uma mulher, debaixo da lei, cumprindo tudo que estava escrito na lei, nos profetas e nos salmos. Ele disse, tira o segundo, melhor, o primeiro, para que seja estabelecido o segundo. O sangue de Jesus fala melhor do que o de Abel. Então veja uma igreja verdadeira bíblica centrada em Jesus. Em segundo lugar, uma igreja bíblica é fundamentada nas escrituras sagradas. A palavra inspirada, se não existe igreja verdadeira sem Jesus, da mesma forma não há igreja verdadeira sem fundamentação bíblica. A Bíblia e Jesus é um só. A palavra de Deus é Jesus. Jesus é a palavra de Deus. Está em João 1:1, Apocalipse e também no Testemunho dos Apóstolos. Então, observando assim desta parte, Jesus estava no Gênesis, no Êxodo, no Levítico, no Deuteronômio, em toda a Bíblia. Jesus estava criando. Ele era o verbo da criação do Pai, como um aspecto profético, quando o Pai disse, haja luz, façamos o homem. E disse Deus, criou Deus. Desta forma, a manifestação do verbo, falando, agindo, fazendo, estava sendo cumprido pela boca do ancião de dias, o Pai. Glória a Deus. Veja aí esta parte, na introdução desta primeira parte do tópico 1. Uma igreja verdadeira tem muitas características, e a sua essência é a verdade. O primeiro fundamento é a Bíblia, a palavra de Deus. A mensagem é o próprio fundamento, Cristo, o verbo. Edificado sobre os fundamentos dos apóstolos e sobre o fundamento dos profetas. Jesus, a pedra angular de esquina. Não se pode construir sem ter um esquadro, sem ter medidas. A pedra angular de esquina é Jesus. Então Jesus foi inserido para fazer o quê? O esquadro da construção de Deus, do tabernáculo de Deus, da igreja de Deus, da casa de Deus. Assim nós observamos que a igreja é um edifício bem ajustado. A igreja é morada de Deus, é templo de Deus. E assim nós observamos o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Pedra angular de esquina. E a igreja é o corpo. Jesus é a cabeça. Por isso ele é o principal da esquina, a pedra da esquina. Veja, a autoridade que Deus dá à igreja está nos ombros do ministério. Efésios capítulo 4, versículo 11. Deus deu dons aos homens. Então Deus deu autoridade aos profetas, aos evangelistas, aos pastores, aos apóstolos e aos mestres, para aperfeiçoamento dos santos. Vejam a habilidade do Espírito Santo sobre os ministérios. No mestre para ensinar, no profeta para indicar o erro. E assim vai. Então Deus começa com um e termina com pluralidade. Então a unidade de Deus na pluralidade. Deus é um, mas também Deus se manifestou em três pessoas. Deus também se revelou pela pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Deus é três pessoas. Deus começa com um e termina com pluralidade. Começou com um sacerdote e agora tem um reino de sacerdote. Na antiga aliança nós temos o sumo sacerdote. Jesus é o nosso sumo sacerdote dos bens futuros. E ele comprou a igreja, Apocalipse 1 e 6, nos fez, para Deus, seu Pai, um reino de sacerdotes. Então, veja que havia um cordeiro, e agora nós somos enviados como ovelhas, cordeiros, para triunfar sobre os lobos. Amém? Então, tinha um Adão que produzia uma raça caída, mas com a obra do segundo Adão, produziu uma igreja que está
na primogenitura, lá de Hebreus capítulo 12, versículo 23 a 24. Por isso que tem muitos santos. A igreja está sob o fundamento dos apóstolos, que tem a mensagem original de Cristo. Ela é apostólica, ela é profética, apóstolos e profeta. Viu? Veja que a igreja, ela não precisa desses modismos atuais. A igreja é sempre fiscalizada pela pedra angular de esquina. Jesus está no meio dela. Veja que ele está no meio dos 7 castiçais de ouro. Apocalipse fala das 7 igrejas. E o Senhor está no meio delas. Veja o esquadro de Deus para corrigir a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Filadélfia. É o Senhor quem corrige. Mas veja que nessa correção, Deus não autoriza nenhum ministério a estabelecer outro fundamento. Não existe estabelecimento de outro fundamento. Ah, eu quero colocar aqui um fundamento. Eu quero ser o fundamento. Não há outro fundamento. Só Jesus é o único fundamento. A igreja não foi edificada sobre homens, nem mesmo sobre Pedro, nem sobre Papa e nem sobre pastor. A igreja é edificada sobre o Senhor e Salvador Jesus Cristo. O único, não há outro. Só um evangelho, não há outro. Se um dos anjos vierem e pregar outro evangelho, este anjo está condenado. Ok? Devemos pregar somente o que já foi posto. Aleluia. A igreja do Senhor, ela começa primeiramente sendo um edifício, edificada por Cristo. Esse edifício bem ajustado deve ser apresentado a Deus como templo. Então a primeira fase do edifício e agora como templo santo de Deus. Deve crescer em morada de Deus. Então eu tenho 3 estágios: edifício, templo e morada de Deus em espírito. Então as fases de edifício, de templo, de morada. Veja aí, não basta ser edifício, tem que ser templo. Não basta ser templo, tem que ser morada. A igreja não pode deixar o estudo da Bíblia para sua fundamentação própria. A Bíblia não é de particular interpretação. Veja aí, 2 Timóteo 3,15. Desde a infância aprendeste as santas escrituras, as quais podem fazer-te sábio para a salvação. A Bíblia é superior a qualquer livro escrito jamais no mundo inteiro. A Bíblia possui o mais vasto conhecimento e acúmulo de conhecimento, veja, astronômico, científico, seja de qualquer espécie. A Bíblia apresenta, veja, conhecimentos morais, espirituais, cronológico, matemático, veja, assunto de honestidade. A Bíblia está em primeiro lugar. Glória a Deus. Ela não encobre, veja a razão e porquê. Nenhum pecado ou situação de pecado de homem, a Bíblia nunca encobriu. Antes, a Bíblia nos ensina como podemos viver livre do pecado. A Bíblia é inspirada por Deus, por uma somente, a unidade. Por isso, seus ensinamentos se harmonizam sem contradições. O que ela fala no Gênesis, ela fala no Apocalipse. O Senhor Jesus do Gênesis é o mesmo do Apocalipse. O plano de Deus do Gênesis é o mesmo plano do Apocalipse. A Bíblia é uma só. Não existe Novo Testamento diferente do Velho Testamento. O Novo Testamento é o cumprimento do Velho. O Velho é a base, o fundamento. E o Novo Testamento é a casa no fundamento. A Bíblia tem leis de interpretação. Um texto explica outro texto. Não adianta explicar a Bíblia sem Bíblia. Tem que explicar Bíblia com Bíblia. Se não explicar Bíblia com Bíblia, achismo teológico, cabeça humana, é o que eu penso. Por isso que existem muitas seitas e heresias, por causa dos homens que procuram para si perdição. Explicando a Bíblia da forma correta, por quê? Porque o Espírito de Deus é o Espírito da interpretação. Porque a palavra é de Deus e o Espírito Santo é de Deus. O Espírito Santo é o intérprete. É a regra fundamental para entender ou interpretar a palavra do nosso Deus. Lembra de quando você não era cristão? Você não entendia a Bíblia. Poderia até ter lido a Bíblia como eu lia muitas vezes e nunca entendia. Depois que o Espírito Santo de Deus veio fazer morada em mim,
nós que temos o Espírito Santo passamos a entender a Bíblia. É o Espírito Santo que interpreta. Veja, o registro da Bíblia está ali para tirar lições, pois Deus não esconde os desejos e os pecados, as ansiedades, os erros e os acertos dos homens. A palavra de Deus é a fonte de vida e pode nos fazer vivos eternamente. Aleluia! Milhares de pessoas e centenas de gerações têm experimentado o único caminho ético, espiritual, estreito e eterno. Esse caminho que nos conduz a um caráter santo, santificado para toda boa obra. Veja aí, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura é divinamente inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. Versículo 17. A fim de que o homem de Deus seja perfeitamente maduro e qualificado integralmente para toda boa obra. A igreja é habitada pelo Espírito Santo. João capítulo 14, versículo 17. Veja, o Senhor dizendo que o Espírito Santo estava convosco. Ele vive convosco. João 14, 17. Mas ele estará dentro de vocês. Ele disse, ele habita convosco. Por que Jesus disse que habitava convosco? Porque o Espírito Santo estava em Jesus, em plenitude. Mas estava nos apóstolos, como estava nas pessoas do Antigo Testamento. Por exemplo, em Moisés, sobre os 70, e assim vai. Então o Espírito Santo, ele vinha também sobre os apóstolos. Até que Jesus morre, recebe nas mãos o poder e diz o seguinte: no dia da tarde, do domingo da ressurreição, ele disse, recebeu o Espírito Santo. E o Espírito Santo ainda não havia sido dado porque Jesus não havia sido glorificado. Está lá em João capítulo 7, versículo 50 e diante. Amém? Então veja que ele habita convosco, mas ele estará dentro de vocês. Isto é, ele está na mesma casa, mas ele precisa estar dentro da casa. Isto é, dentro de você. É como se fosse os apóstolos dentro de uma casa. E o Espírito Santo também dentro da casa. Mas estava com eles, habitando com eles, na mesma casa. Mas Jesus disse, ele vai estar em cada um de vocês. Ele vai estar dentro de vocês, como ele está dentro de mim. Naquele tempo, quando o Senhor Jesus lhe prometeu o Espírito Santo, os homens experimentavam o Espírito Santo até a morte de Jesus em porções. Por exemplo, os discípulos saíram e fizeram milagre antes de Jesus morrer. Eram porções. Ok? A Bíblia não se contradiz. E que o Espírito não havia sido dado porque Jesus não havia sido glorificado. Como estava em Moisés, estava nos 70. Como estava em Jesus, estava também nos 70, que Jesus havia enviado de 2 em 2. Da mesma forma, hoje vai estar em plenitude, conforme a promessa. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Mas não mais em porção, mas em plenitude. Veja o derramamento do Espírito Santo e a Bíblia dizendo, em cada um repousava sobre eles. Isto mostra que a unidade hoje é a parte fundamental da igreja. Esta parte que a gente chama de essencial e também, veja aí o título da lição, de natureza divina. Nós estamos falando da natureza da igreja como a unidade. E todos nós, para fazer milagre, veja, unidade. A igreja precisa estar unida para Deus fazer milagre. Entende? É dessa forma. Porque o Espírito de Deus está em todos nós. Precisamos ter um só pensamento. A Bíblia está cheia de versículos que haja em vós em o mesmo sentimento que houve também em Jesus. Então, por que muitas igrejas não fazem mais milagre? Por causa da falta da unidade no mesmo pensamento. Precisamos do ensino da palavra, unido com o mesmo pensamento. Jesus cura. Mas se tiver um dizendo que ele não cura, o Espírito Santo não se manifesta. Porque a igreja é um corpo. Se a igreja é um corpo, precisamos de unidade. Se alguém não crê, e se for ministrar cura, esse que não crê deve ser retirado.
para que o corpo inteiro creia que Jesus cura. Louvado seja Deus. Isto estou me referindo na oração. Na oração. Quando for orar, pergunte se todos são de acordo com a Bíblia. Viu? Isto é a igreja verdadeira, meus irmãos. Fundamentado na doutrina dos apóstolos e dos profetas. É desse jeito. A igreja habitada pelo Espírito Santo. A igreja é habitada pelo Espírito de Deus, dirigida e capacitada por Ele. O Espírito Santo é a força motriz da igreja. É Ele que impulsiona. A pessoa do Espírito Santo nos dá força, nos dá capacidade, entendimento, santidade. Um trabalho como uma espécie de motor que faz nós girarmos, rodarmos, caminharmos, fazendo a obra de Deus. É o Espírito de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A morte de Jesus é para nos livrar do pecado e da morte e do juízo. E o Espírito Santo convence dessa verdade. Aceita Jesus Cristo como seu Salvador, para você ser liberto do seu pecado, para você não cair na condenação do juízo eterno. Então, o Espírito Santo vai convencendo que há morte, que há condenação, que há um inferno. Mas também ele convence você de que é pecador, que você precisa de Deus. Aleluia. Quem faz parte da igreja anda no Espírito. Quando alguém responde à mensagem da cruz, o Espírito de Deus produz nele certeza da salvação. Não tem como entrar no céu se não há certeza da salvação. O que eu quero dizer é que quando nós estamos dentro da arca, estamos seguros. A arca é Jesus. Quem entrar por mim salvar-se-á. Jesus disse: quem crê será salvo, mas quem não crê será condenado. Então a salvação foi oferecida para aquele carcereiro. Paulo disse: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Ok? A salvação é gratuita, mediante a salvação pelo sangue e pela graça de Jesus. Amém? Então, meus irmãos, vamos dar continuidade, sequência ao assunto. Está muito forte, muito poderoso. A Bíblia é poderosa. É desse jeito. Vamos lá? Então, nós estamos começando esta aula. Vamos dar sequência, continuação. Vem muita parte boa e vamos comentar na lousa aqui, fazendo alguns desenhos. Está gostando dessa aula? Aperta no like. Certo? Veja se a sua inscrição está aí ativa. Então se inscreva no canal. Você será notificado quando eu colocar novos vídeos. Quer participar das aulas extras? Somente no Zap. Aula de reforço. Continuação desta mesma aula aqui, ó, no nosso Zap. 85 é o DDD 991 28 12 60. Entra no Zap. Fala com o professor Rosileudo Lima e pede o teu link. Também é o nosso Pix. Quer ajudar o canal? É o mesmo número do telefone. É o nosso Zap. Deus em Cristo vos abençoe. Estamos preparando novas aulas e enviaremos todas as aulas até a última desse trimestre. A paz do Senhor, fica com Deus e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Amém.